Você tem permissão para poder viver tudo o que você deseja? Você tem permissão para ganhar dinheiro, para ter um relacionamento bacana, para poder viajar de repente para onde você quiser e do jeito que você quiser? Você acha que você tem permissão para ser a primeira pessoa da sua família a fazer algo que ninguém nunca fez? A fazer algo que talvez até pessoas importantes para você não aprovam? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Meu nome é Rodrigo Oliveira, sou psicólogo e terapeuta de várias práticas integrativas. E nessa nossa conversa de hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse tema com você, que ele aparece com bastante frequência durante os atendimentos na clínica e nas mentorias também, principalmente quando falamos sobre dependência afetiva ou sobre dificuldades de avançar na sua vida relacional e profissional também. Às vezes, durante o processo, durante os atendimentos, nós acabamos entendendo que a questão é a falta de permissão. A falta de permissão para dizer não, a falta de permissão para viver do nosso jeito, para a gente poder seguir os nossos sonhos, para a gente usar a vida do jeito que a gente quiser. Mas assim, o que é exatamente essa falta de permissão, né? Ou essa permissão? Então hoje, eu espero que você entenda aqui o que eu quero dizer quando eu falo sobre essa permissão, quando eu falo muitas vezes que o que te falta não é a falta de habilidade, que o que te falta não é dinheiro, que o que te falta não é competência. Às vezes o que te falta é permissão. Então antes da gente poder começar hoje aqui, eu quero te convidar já para se inscrever aqui no canal Luz e Consciência, já dá um joinha, que é mais fácil dar um joinha no começo e depois se você não gostar, você vai lá e tira, do que deixar para dar no final e esquecer, né? Porque aqui nós sempre vamos ter conteúdos que vão te ajudar a entender melhor o teu funcionamento, entender melhor por que você faz o que você faz e também ser uma pessoa mais saudável emocionalmente na relação com você mesmo. E também ter relações mais leves e livres, né, com o mundo. E se você quiser também participar do grupo do WhatsApp, Luz e Consciência, o link também eu vou deixar aqui embaixo. Lá é um espaço gratuito, onde eu também vou compartilhar sempre alguns posts, vídeos e outros conteúdos aí, para poder te ajudar nesse caminho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, emocional, energético, enfim, para colocarmos mais luz e consciência onde precisa. E hoje aqui, inclusive, estreando esse cenário novo, né? Estou num novo espaço aqui, vamos experimentar a acústica desse lugar. Bom, então é isso. A permissão, ela é uma chave que você pode usar sempre que você perceber que você não está conseguindo avançar, mesmo tendo tudo para dar certo, sabe? Sabe quando parece às vezes que isso não é para mim? Quando eu sinto, né, isso é um sinal clássico dessa falta de permissão. Geralmente isso acontece por quê? Porque você cresceu ou você vive dentro de algumas estruturas com valores muito bem definidos. Por exemplo, a sua família, seu trabalho, seu casamento, o seu relacionamento. E às vezes o que você quer fazer, o que você tem vontade de fazer, não combina com aquela estrutura que já tem valores definidos, né? E aí parece que você está errado na história, parece que você está equivocada, parece que você está doido, ou que parece que você vai deixar de pertencer a essa estrutura se você seguir teu caminho. Então, se você seguir teu caminho, você não vai fazer parte mais daquela estrutura. Parece que você vai estar fora, né, do caminho deles, do desejo deles. Então, muitas vezes o que você quer é algo bom, é saudável, é expansivo. Só que ninguém nunca fez isso antes, ninguém nunca experimentou isso antes. E de repente você vai ser o primeiro ou primeira a fazer o que ninguém fez. E isso costuma dar um certo medo, né? É muito natural isso. Sabe qual é o olhar da psicologia sobre isso? Como é que a psicologia, a neurociência olham essas questões da permissão? Tem algo sobre isso? Então eu vou te contar uma coisa hoje nesse vídeo que eu espero mesmo que te ajude a entender por que essa questão da permissão é tão profunda. E se você gostar, não esquece de encaminhar esse vídeo aqui para outras pessoas que você conhece que podem também ser ajudadas com essa reflexão toda. Mas é assim, ó, na psicologia analítica, né, na perspectiva junguiana, nós entendemos que muitas vezes o que nos impede de avançar de além não é uma limitação real física, mas é uma lealdade inconsciente. É como se uma parte nossa, interna, dissesse o seguinte: se eu for mais feliz que a minha mãe, eu estou traindo ela. Se eu tiver mais sucesso que o meu pai, eu deixo de pertencer. Então, sem perceber,
nós nos sabotamos para continuar ali, leal à história da nossa família, aos papéis que nós aprendemos, né, e desenvolvemos. O Jung dizia que o verdadeiro crescimento ele vem quando o nosso self, que é a nossa essência, a nossa alma, começa a chamar a gente para essa vida. E o ego, ele tem que ter coragem para poder atender esse chamado. Mesmo que isso, de alguma forma, desagrade a nossa ancestralidade, os deuses antigos da nossa história. Então, nessa perspectiva da psicologia analítica, a permissão, ela é a individuação. É permitir que o seu eu mais verdadeiro, interno, apareça, mesmo que o mundo não entenda e não aceite. Quando nós deixamos, né, quando nós permitimos que esse nosso eu mais verdadeiro, mais interno, venha à tona, mesmo que o mundo não queira ou não entenda, nós estamos ali alcançando esse processo de individuação junguiano. Numa perspectiva psicodramática, né, na teoria do psicodrama, nós falamos muito sobre papéis e espontaneidade também. Então, quando você não se sente autorizado a ser quem você é, você vive o papel esperado por outras pessoas, né? Você vive o papel que outras pessoas escreveram para você. A da filha ou filho perfeito, parceiro compreensível, a mulher que nunca erra, né? Então, assim, esses papéis são o que Moreno chamava de conservas culturais, modos antigos de viver as relações que hoje já não servem mais. Então, formas antigas de viver que hoje já não servem mais, e a psicoterapia psicodramática convida a gente a assumir esse palco da vida e improvisar nesses papéis, com novas respostas, ensaiar novas versões de nós mesmos. Então, ter a permissão, dentro da perspectiva psicodramática, é isso. É resgatar a sua espontaneidade e a sua criatividade e esse direito de criar uma nova cena, uma nova resposta. E se nós olharmos, né, também numa perspectiva da neurociência, a explicação ela é tão bonita quanto simples. Ela diz o seguinte: o nosso cérebro ele associa o nosso pertencimento com segurança. Então, quando você tenta mudar, ele entende que você vai estar em risco ali, correndo perigo. E aí ele ativa o medo, a culpa e o desconforto para te manter no mesmo lugar. Olha que interessante. Por isso a sensação de que eu não posso, vai dar errado, mas com o tempo, né, à medida que você se permite experimentar novas realidades, novas formas de fazer, o cérebro também vai criando novas conexões, através de uma coisa que eu gosto muito do termo, né, essa neuroplasticidade. Nós vamos criando novos caminhos neuronais para essas novas conexões. E o que antes dava medo, dava prazer. Aquilo que antes dava medo, começa a me trazer uma sensação de prazer. Como essa chuvinha, ó, não sei se dá para ouvir, está chovendo gostoso hoje aqui. Então isso reprograma o seu sistema nervoso para acreditar que ser livre é seguro e é bom. Então, de um ponto de vista psicológico, biológico, a permissão é um processo de libertação quase que integral, né? Liberta a mente, liberta o corpo, liberta a alma. Então, quando você se autoriza a viver o teu caminho, mesmo que ele não seja aquilo que para você era o esperado, você vai libertando integralmente. Então, talvez essa seja a maior forma de amor que você pode viver com você mesmo. Se permitir ser quem você é, com tudo isso que vem junto, né? Com toda essa carga que vem junto. Então, a questão anterior que eu estava dizendo sobre esse processo é que muitas vezes, né, parece a gente achar que é algo bom, saudável e expansivo, mas ninguém fez isso antes. Você é o primeiro a fazer isso na vida. Então, vamos trazer um exemplo prático para isso, né? Vamos imaginar que você vem de uma família que todas as mulheres da sua família as mulheres da sua família são separadas ou criaram filhos sozinhas. E existe nessa família, né, nessa intergeracionalidade de mulheres, essa cultura de força e independência, né? Mulheres fortes e independentes. Mas também uma crença de que o homem não presta, de que o homem não fica, o homem não sustenta relacionamento. Então vamos imaginar que de repente você, com essa linhagem geracional, quer viver uma relação saudável, encontra um cara bacana, que fala sobre casar, sobre dar importância ao vínculo, aos relacionamentos, e sem perceber você começa a se sentir estranha nessa relação por causa disso. Como se tivesse algo dentro de você que dissesse assim, ó, quem sou eu para ser a primeira mulher dessa família, dessa linhagem, a viver algo diferente? Isso gera uma sensação de culpa, de medo,
gera uma sensação de quebra de padrão, né? É como se você fosse ficar fora dessa linhagem. Então, um outro exemplo é o seguinte: você, um homem agora, e a sua parceira começam juntos o relacionamento com os mesmos valores, ideias, mas com o tempo você começou a buscar o autoconhecimento, expansão de consciência, a tua espiritualidade, e a sua parceira não, ela ficou lá. E aí quando você fala de fazer um curso, de fazer um retiro, uma imersão, ela dá risada, fala que isso é besteira, aí você se sente envergonhado, você se cala, você não avança. Isso também é falta de permissão, sabe? Ou quando alguém da sua família, num outro exemplo, vamos imaginar uma pessoa que quer sair de casa, sem casar, e todo mundo fala para ela: você é ingrata, pra que isso? Tá errado, ou isso é pecado, não pode, que coisa feia. Percebe? Então não é a falta de coragem dela, foi a falta de permissão que não deixou ela sair, né? A falta de permissão para fazer aquilo que você acha bom para você, mesmo que as pessoas à sua volta não entendam. Vocês estão compreendendo essa relação? Então, diante disso, eu pergunto para vocês agora: o que você está tentando fazer hoje, mas simplesmente não está avançando? O que você, na verdade, onde você está se sabotando, mesmo tendo disposição e competência? E eu acho importante, assistam lá a aula sobre autossabotagem, né? E olha como as coisas sempre estão conectadas, né? Onde você está se sabotando, mesmo tendo disposição e competência, você percebe que você não está conseguindo avançar. Então, se a resposta para essas perguntas for: eu tenho tudo, mas eu não consigo avançar, eu não consigo ir, eu não consigo evoluir. Então, provavelmente, o que te falta, se você tem tudo e não consegue avançar, provavelmente o que te falta é permissão. Permissão para poder romper os seus padrões, para poder ser a primeira pessoa da sua família, da sua linhagem, né, a fazer isso. A permissão para se libertar do medo de decepcionar. Permissão para se libertar da responsabilidade de ter que cuidar, né? Então, a gente pode pensar nisso, né? E como é que nós aumentamos a nossa permissão? O que a gente precisa fazer? Nós aumentamos a nossa permissão quando a gente vai assumindo as consequências. Quando eu aceito e topo as consequências daquilo que eu quero ou preciso fazer, eu vou aumentando minha permissão. Quando eu vou contando para mim mesmo: olha, é isso que eu quero, e isso que eu quero não está errado, isso é bom para mim, isso vai ser bom para mim, mesmo que isso desagrade alguém, os meus pais, a minha família, desagrade meus parceiros, isso é bom para mim, e eu preciso seguir. Eu preciso seguir o que é bom para mim. Porque às vezes, gente, você quer sair de casa, você quer cuidar de você, você quer estudar alguma coisa, você quer iniciar um relacionamento, você quer mudar de cidade, você quer prosperar mais do que os seus pais prosperaram. Isso tudo é legítimo, isso tudo faz parte, é o processo da evolução. Mas aí vem a culpa, o medo de parecer metido, o medo de parecer que você está se achando demais, que você está esbanjando, ou que você é rebelde, ou que você é ingrato, porque os seus pais fizeram tudo para você e de repente você está aí, de alguma forma rompendo, né, esse ciclo que eles disseram para você que você tinha que fazer. Demora muito tempo para conquistar alguma coisa, né? Então, você precisa fazer o quê? De alguma forma, quando acontece isso, você se embota de alguma forma, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Pode se achar assim, pode acreditar em você, que você é grande, que você é capaz, que você dá conta, que você pode romper com esses padrões, e você tem permissão para isso. Você está abrindo o caminho. E quem abre o caminho, muitas vezes, acaba sofrendo mais. Guarda isso, porque vai na frente. Hoje a gente olha as estradas aí que a gente anda, as pistas, né, o asfalto, e aí você imagina como é que era tudo mato fechado aquilo lá. As primeiras pessoas que foram na frente abrir esse caminho sofreram muito mais do que a gente quando a gente passa por esse mesmo lugar, não é verdade? Mas, assim, as pessoas que abrem caminho, elas sofrem mais porque elas vão na frente. Mas elas também viram referência. Então, seja você a referência. As pessoas podem te julgar no começo, mas depois elas vão olhar para você e pensar: uai, se ele conseguiu, por que eu não posso? Mas se ele fez isso e deu certo, eu também acho que eu posso dar certo, né? E aí você acaba virando referência para gerações que vão vir depois de você. Então, pensa numa coisa: o que você faria se você não tivesse medo de ser julgado, de ser apontado por isso? Qual é o projeto ou o desejo que você retomaria, que de algum momento você abandonou, né? Que você seguiria em frente se você não tivesse medo de deixar de pertencer, medo de não fazer mais parte, ou medo de romper esse ciclo geracional, né?
Então pensa sobre isso. Aumentar a sua permissão de alguma forma também é decidir seguir o seu caminho, mesmo que não tenha aprovação. Então, assim, aumentar a sua permissão é isso. É você decidir seguir o seu caminho, o seu desejo, mesmo que você não tenha aprovação de ninguém. Você não precisa que os outros te deem essa permissão. Você pode dar para você mesmo essa permissão e dizer: eu me permito viver isso. Eu preciso, eu quero, é importante para mim. Então, se de alguma forma isso tudo que eu disse fez sentido para você ou faz sentido para você, compartilha esse vídeo, esse conteúdo com outras pessoas, para que elas também possam entender, né? Entender também que elas também podem decidir por elas, né? Que elas podem seguir a vida delas, assim como você, mesmo sem aprovação de ninguém. Você não precisa mais que os outros te deem essa permissão. Eu te dou, estou te dando. Você tem a permissão minha e você tem a sua permissão. Hoje eu finalizo por aqui. Aliás, eu quero contar uma coisa, né? Perguntar uma coisa. Me conta aqui, o que você faria se você não precisasse se preocupar com o que os outros vão pensar também? Quais são as situações da sua vida que você precisa, ou que você gostaria de aumentar a sua permissão? Pensa aí. Leva isso para o teu processo terapêutico. Pensar é um ato filosófico e de reflexão que vai te trazer a abertura desses caminhos. Vai meditar, vai respirar fundo sobre isso, oxigenar teu cérebro e pensar sobre essas coisas todas, né? Falando sobre isso agora, eu lembrei de uma música que eu gosto bastante, uma música antiga até, né? Que chama, se eu não me engano, 2011. Eu não lembro certo a data da música, mas é uma música do Capital Inicial que chama 4 Vezes Você. E essa música, ela é interessante, né? Eu lembrei dela porque tem uma frase que diz o seguinte: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? É uma música que também traz uma provocação sobre a reflexão das nossas ações, dos nossos desejos. Na verdade, são os desejos que as pessoas têm quando elas estão sozinhas, né? Ou que elas fariam se não houvesse a possibilidade de elas serem vistas ou julgadas. Então é uma letra que traz uma reflexão sobre tudo isso que nós estamos falando, né? De permissividade. Uma reflexão sobre a vida interessante que me veio agora, quando eu estava falando aqui com vocês. Que serve como convite para vocês pensarem sobre a sua própria conduta, sobre a sua ética, sobre os seus objetivos que são perseguidos, muitas vezes, quando não tem pressão externa, né? Então é um pouquinho sobre isso. Eu acho que a ideia de hoje é a gente discutir um pouquinho sobre isso também. Tá bom? Então é isso. Finalizamos por aqui. Hoje eu já paro mais cedo e encontro você no próximo vídeo para a gente poder conversar mais e discutir mais sobre esses temas que trazem um pouquinho de luz e consciência para a nossa caminhada. Tá bem? Então, beijo grande e até a próxima semana.